Olá pessoal, meu nome é Aline Cury e eu sou especialista em jabuticabeira aqui na empresa jabuticabeira.com.br. E esse é mais um vídeo da nossa série que a gente preparou para ensinar você a colher ainda mais jabuticaba do pé e jabuticaba docinha. Você sabe qual é o tipo de solo que você plantou a sua jabuticabeira? E você sabe a importância dele para a boa produtividade de frutos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que o solo precisa ter algumas características para que tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre fertilização, sobre irrigação funcione adequadamente? Pois é, e a gente vai falar exatamente. O solo precisa ter boa capacidade de retenção de água, boa capacidade de troca catiônica, um pH adequado que para a jabuticabeira varia entre 5,5 e 6, ausência de alumínio tóxico, uma boa aeração das raízes, ou seja, respiração das raízes, um teor adequado de matéria orgânica, teor adequado de areia e teor adequado de nutrientes. Pessoal, é claro que a maior parte dos solos não contém todas essas características. Por exemplo, aqui eu tenho 3 tipos de solo. Esse é um solo arenoso, tá? O solo arenoso tem como principal característica a péssima capacidade de retenção de água. Ou seja, a maior parte da água, da irrigação que você fizer na sua jabuticabeira num solo que tem essas características, vai ser, entre aspas, perdido. A raiz não vai ter tempo de absorver boa parte dessa água. E um outro porém também, ele é um solo muito pobre em matéria orgânica, ou seja, ele não é muito nutritivo, tá? Para sua jabuticabeira. O solo argiloso, ao contrário, pessoal, ele é um solo que tende a reter muito mais água, e isso também é um ponto de atenção, tá? Porque ele pode ficar com aquele aspecto de argila mesmo, bem pastoso, e isso pode chegar a sufocar as raízes e ela parar de fazer a respiração e apodrecer as raízes, tá certo? Um outro ponto negativo do solo argiloso, ele tende a ter mais alumínio, tá? E o alumínio é tóxico para as raízes, não deixa as raízes absorverem os nutrientes, tá bom? E aí você deve estar em casa pensando, poxa, mas eu já plantei, a minha jabuticabeira, Aline, como é que eu faço agora? Fiquem tranquilos que ainda nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como melhorar, tá, a qualidade do seu solo. E aqui a gente tem um solo, vamos dizer assim, com as condições ideais, tá? Uma boa capacidade de retenção de água, quantidade de areia na medida certa, enfim, tudo o que a jabuticabeira precisa para conseguir absorver bem os nutrientes, conseguir absorver bem a irrigação que você fizer. E o que a gente considera, pessoal, como sendo um bom solo? Tá? O solo, um bom solo para a jabuticabeira, a gente fala que ele tem que ter a característica de uma esponja, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática, para vocês entenderem. A esponja nem absorve muita água, E ela não drena tanto também como o solo arenoso. Então depois que a gente irriga, a esponja, no caso aqui a gente molha a esponja, o que a gente percebe? Que ela está úmida. Ela fica úmida, mas ela é bem aerada, ela não vai acumular água igual um solo, por exemplo, argiloso. Então, quando as pessoas me perguntam, Aline, a característica física de um bom solo, como é que é? Eu sempre costumo dizer que é parecido com a consistência de uma esponja, tá? Agora eu vou colocar aqui um pouco de água nesses 3 tipos de solo para vocês conseguirem visualizar a diferença entre eles. Bom, pessoal, e vocês devem estar se perguntando como melhorar a condição de solo de uma jabuticabeira que já foi plantada. Então agora a gente vai passar essas dicas para que vocês façam aí na casa de vocês. É muito simples, tá? O primeiro passo, pessoal, vai ser aplicar um fertilizante, tá? Um produto à base de fósforo, cálcio e magnésio. No exemplo aqui, nós vamos utilizar o Forte Plantio. Para que ele serve? A gente vai limpar, entre aspas, o perfil de solo, como a gente fala aqui, certo? A gente, por exemplo, a gente vai acertar o pH, a gente vai eliminar todo o alumínio que tiver no solo. E não se preocupe se você tiver dúvida, mas meu solo tem alumínio, não tem alumínio?
o Forte Plantio não vai fazer nada de ruim para sua planta, tá? Ele não tem contraindicação, então aplique o Forte Plantio para a gente conseguir acertar o pH do solo, para então a gente entrar com a parte mais importante, tá bom? O segundo passo é a gente criar um ambiente rico em matéria orgânica, tá? E como que a gente vai fazer isso? Aplicando um bom substrato, ou seja, uma terra adubada, preparada e que contenha tudo o que a jabuticabeira precisa para poder absorver bem esses nutrientes, para poder começar a absorver melhor essa água. E como que a gente faz isso? Claro que isso a gente não consegue do dia para a noite, mas a gente vai conseguir melhorar essa condição de solo ao longo do ano, certo? Então, o primeiro passo é escolher um bom substrato. No caso aqui, a gente está utilizando o Forte Condicionador de Solos, que é um produto completo, tá? Então, a gente vai criar uma camada em volta da jabuticabeira com esse substrato, tá? A gente vai criar um pulmão para essa jabuticabeira. E esse passo a gente vai repetir 4 vezes por ano. Com o passar do ano, a gente vai conseguir transformar a característica desse solo, fazendo com que ele tenha, né, ou com que ele chegue mais próximo àquele solo que a gente falou lá atrás, que tem todas as condições ideais para a boa absorção do fertilizante, para a boa absorção da água. E para você que ainda não plantou a sua jabuticabeira, presta atenção nessas dicas e a hora que for fazer a cova da sua árvore, gente, não deixe de caprichar, não deixe de buscar um bom produto para você fazer o plantio dessa jabuticabeira. Os efeitos no curto, médio e longo prazo, pessoal, são visíveis. Nós já fizemos aqui diversos testes na produção, tá? Plantando jabuticabeira em solo arenoso, em solo argiloso, em solo completo, em solo pobre, rico, etc. E o efeito no médio e longo prazo é impressionante, pessoal. Então, invistam na cova. Se você já plantou a sua jabuticabeira, aplique essas dicas que a gente está passando para vocês, que vocês vão ver que o resultado da fertilização e da irrigação aí da sua jabuticabeira vai ser outro. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida, escreve aqui nos nossos comentários, que vai ser um prazer para a gente gravar novos vídeos aprofundando um pouco mais sobre esse assunto.